da União publicou uma norma que proíbe servidores e empregados públicos aceitarem convite, ingresso, transporte ou hospedagem para participar do Mundial. Os agentes públicos só poderão aceitar os benefícios nos seguintes casos: quando distribuídos pela administração pública e destinados pela FIFA, originários de promoções ou sorteios, ou quando o servidor for participar do evento representando a instituição. Neste caso, o órgão deverá deixar à disposição registros que identifiquem o funcionário público, a origem dos ingressos e a causa da participação. A norma ainda determina que os órgãos divulguem as regras para os servidores e, no caso de violações, apurem as responsabilidades. Também com a proximidade da competição, o Ministério Público da União instituiu o Gabinete de Crise para a Copa do Mundo. O grupo, formado por representantes do Governo Federal, Ministérios Públicos Estaduais e do Judiciário, vai agilizar a solução de conflitos resultantes das manifestações. O objetivo é atuar nos casos de excessos, tanto de manifestantes quanto de policiais. De Brasília, Daniele Soares. Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central reduziram a projeção para o crescimento da economia este ano. A estimativa para a expansão do produto interno bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, caiu de 1,63% para 1,50%. A redução ocorreu após a divulgação do crescimento do PIB no primeiro trimestre deste ano. Segundo o IBGE, o PIB cresceu 0,2%. A pesquisa também mostra que o mercado financeiro não espera mais por aumento da taxa básica de juros, a Selic, este ano. O rei Juan Carlos anunciou a intenção de renunciar ao trono e abrir o processo de sucessão. A informação é do presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy. Segundo ele, os motivos que levaram o rei a tomar essa decisão é algo que Sua Majestade quer comunicar pessoalmente a todos os espanhóis. Numa declaração inesperada, Mariano Rajoy disse ter sido contactado pelo monarca espanhol, que o informou que quer abdicar em favor de seu filho Felipe de Bourbon, que reinará como Felipe VI. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Universitária Entrevista. Um bate-papo sobre temas atuais e de relevância na sociedade. Todas as terças e quintas, à 1h30 da tarde. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Diversidade, sustentabilidade, ecologia, cultura, comunicação, cidadania e muito mais. Toda sexta-feira, às 18 horas, na FM Universitária, o Educando Consciências. O programa da sua 96,7, que traz de forma interativa informação, discussão e conhecimento. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na FM Universitária 96,7. Tira a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. O Microfonia está de volta no mesmo bate-horário e com uma nova bate-equipe. Na locução, Sabrina Luz e Carol Albuquerque. Comentários de Antônio Augusto e Elana Marvel. Produção de Jade Araújo e Rafaela Nunes, que trazem novidades no mundo do entretenimento e da cultura pop. Por isso, nesta quinta-feira, às 5 da tarde, não deixe de inserir a ficha e apertar o play na sua 96,7 FM Universitária. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e todos que se interessam por gestão. Todas as quartas às 6 da tarde, com reprise no domingo às 7h30 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Propagando saber, ensino, pesquisa e extensão. Formando uma nova geração na ciência, na arte, educação. Inclusão social, a comunidade é o ponto principal. O coletivo pro bem de todos nós. A Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, a Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, UFPI 96,7.
11h06. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Ouvintes, começamos o nosso Universitário Esportiva de hoje, segunda-feira, dia 2 de junho, mês novo. Bons começos e bom dia pra ela, Neila do Rego Monteiro. Bom dia, Manoel Madeira, bom dia, ouvinte do Universitário Esportiva. A semana tá começando, o Universitário Esportiva tá começando agora pra vocês. E a gente já começa trazendo muita novidade do esporte piauiense pra vocês. E a gente começa com o que tá acontecendo, claro, no esporte local. Tem notícias, saiu finalmente a decisão do juiz a respeito do Bolsa Atleta Municipal. E você vai saber um pouco mais dessa polêmica e também desse resultado aqui no Universitário Esportiva. Também o que aconteceu no final de semana, porque teve decisão do Campeonato Piauiense de Handebol. E você vai saber qual dos caíques levou a melhor. Tudo isso daqui a pouquinho também com as novidades do que está acontecendo, na verdade, no rugby e também no que está acontecendo no vôlei, porque teve campeonato e teve rodada. Você vai acompanhar com a gente aqui também basquete sub-17, tudo isso daqui a pouquinho. E Neila, trazendo as informações do futebol. Temos novidades, Neila? Na maneira, claro que a gente fala de futebol, vai falar de campeonato sub-19, porque parece que ninguém tira mais esse título da equipe do Comercial não, viu? Visitou o 4 de julho na tarde de ontem e venceu. Daqui a pouco o resultado dessa partida para vocês. Além disso, a gente também fala do futebol nacional. Última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo. Lembrando que a partida, na verdade, ainda essa semana, o Universitário Esportiva também vai começar a respirar de vez Copa do Mundo. E aí a gente já começa a falar mais direto com vocês sobre esse torneio, essas seleções dos personagens e já se preparar para as primeiras partidas. Então é só você ficar ligado aqui na 96,7 para conferir essas e as outras novidades do nosso esporte, do esporte piauiense e do esporte nacional. Fica ligado, o Universitário Esportivo começou! Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3. As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você. Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Às 11h09, a gente começa falando de um tema meio polêmico, tá? Desde o ano passado, quando foi lançado o programa Bolsa Atleta Municipal, causou algumas desavenças. Isso por causa da lista de atletas selecionados. Foram 2 ações movidas contra o programa. Até hoje, os atletas não receberam o pagamento. Você entendeu um pouquinho essa situação, o que é que aconteceu e como está essa real situação do Bolsa Atleta Municipal na matéria de Ruth Damares. Desde que foi criado há um ano, o Bolsa Atleta Municipal de Teresina tem causado dor de cabeça a muita gente. Na verdade, os atletas ainda não viram a cor do dinheiro, porque quando saiu a lista dos selecionados, 2 ações foram movidas contra o processo de seleção. Uma é do professor Giuliano Ramos, que na época, em julho do ano passado, argumentou falta de transparência no processo de seleção. 3 dos seus atletas não foram selecionados nas 4 categorias que disputavam. O professor de handebol das equipes do Caíque
Balduino alega que seus atletas têm títulos que comprovem que poderiam ganhar uma das bolsas, que na lista de divulgação não há os critérios que determinaram a escolha daqueles atletas. Depois de 9 meses, a decisão, segundo ele, saiu, favorável à Secretaria de Esportes. A juíza alegou que o processo era incompetente em mérito administrativo. Para Juliano, o documento tem erros que poderiam gerar um novo processo, mas o professor decidiu não mover mais nenhuma ação. Eu poderia ter recorrido para o Tribunal de Justiça, porque a comissão estava cheia de vícios, de erros, mas não adiantaria recorrer, porque se essa juíza que foi rápido, o Tribunal de Justiça rápido, passou 9 meses para dizer que não entraria no mérito, isso era questão administrativa, imagine o Tribunal de Justiça. Então eu verifiquei isso e ia verificar que todos os demais atletas de outra modalidade iam perder o Bolsa Atleta, então por isso que eu não recorri. Segundo o secretário de Esportes, Galba Coelho, a liminar da juíza ainda impede que o dinheiro seja pago e que ele não seja retroativo, ou seja, os atletas não vão receber o pagamento dos meses que não foram pagos. Tentamos de toda forma viabilizar que fosse dado a decisão final. Não foi feito, porque foi em primeira instância e foi nos usados pequenas causas. Então não foi dado nenhuma decisão. O que foi que aconteceu? Perdeu o objeto, por quê? Porque era para pagar o ano passado. Então esse ano a gente continua com esse impasse. Tem um liminar do juiz impedindo que seja feito o repasse para as crianças que receberam. Nós não podemos fazer um pagamento retroativo. Por quê? Porque naquele período a justiça mandou não pagar. Mas Juliano não concorda com a decisão. Segundo ele, o dinheiro já estava depositado, apenas foi suspendido. Foi depositado 100 mil para pagar o ano todo. Se a juíza mandou suspender, aquele dinheiro que foi do ano passado, ele não foi gasto não. Tem 100 mil para os alunos. O secretário Galba Coelho disse ainda que o programa vai passar por reajustes para se adequar às correções nas porcentagens do pagamento e que vai haver uma nova seleção. O programa ainda vai para a Câmara dos Vereadores e depois de ser feitas as alterações, um novo edital será lançado. Nós mandamos e encaminhamos para a Câmara Municipal para a gente fazer uma alteração e a gente voltar. Isso a gente vai discutir agora com os vereadores para ver se eles liberam logo e a gente já começa. Até no próximo semestre, talvez em agosto, a gente comece a fazer a seleção e já mandar fazer a entrega das bolsas. No texto da lei tem os valores exatos, mas tem uma inflação. Geralmente você apela ao índice, 80% do salário, porque o salário aumenta, você corrige. Reportagem de Ruth Damares para Universitária Esportiva. Então tá aí, né, do Rego Monteiro, a situação ainda não está totalmente resolvida. O juiz deu o veredito, é para ser pago com a lista que foi feita por último aí com os atletas que não contemplam todos os atletas que o Juliano queria colocar. Alguns atletas do Ismael, do Reis do Badminton, que também moveu uma ação a respeito dessa lista do Bolsa Atleta Municipal, também acabou sendo... alguns atletas acabaram ficando de fora, esse veredito já foi dado, mas a situação agora fica por conta do dinheiro. Cadê o dinheiro? Se o dinheiro estaria realmente na conta, se foi suspendido, quanto tempo falta, se foi devolvido, o que vai acontecer, ainda não se tem uma posição oficial com relação a esse dinheiro, e a situação do Bolsa Atleta Municipal fica ainda mais complicada, pior para os atletas que foram contemplados, que estão nessa situação sem saber se vão receber ou não. E aí ficou justamente, né? Ninguém acabou recebendo por conta dessa ação e agora ninguém recebeu desde o começo e ninguém vai receber o que já se passou mais de um ano aí, que era para ter recebido de benefício. Vamos esperar como é que vai ficar essa situação, se esses atletas a partir de agora vão ser ou não beneficiados. E a gente já citou aqui a situação, a briga maior que foi realmente do Juliano Ramos, lembrando que os meninos do Kaique Balduino já viajaram, tá? Estão indo para Balneário Camboriú para participar do Campeonato Brasileiro Juvenil de Handebol. Os meninos que esperam uns resultados melhores do que os dos últimos anos, em que terminaram em terceiro e segundo lugares, e aí para tentar ir com esse ritmo, com um ânimo a mais para o Campeonato Mundial, que vai acontecer também em junho. Na próxima semana já começa aí os preparativos para essa viagem para ir à Turquia. Essa galera que também foi às quadras nesse fim de semana, né, do Rego Monteiro? Esses garotos que também conseguiram aí
bons resultados no campeonato adulto piauiense. Agora vão para o brasileiro, que é um campeonato forte, mas mesmo assim serve como um pré-teste para essa equipe do Kaique Balduino, que vai viajar, que vai fazer essa competição escolar lá na Turquia. Que hoje, voltar com o campeonato, vamos dizer assim, seria a injeção de ânimo que falta, já que o time bateu diversas vezes na trave no mesmo campeonato, ficando com vice-campeonatos. E agora seria realmente aquilo que tá faltando de título à prateleira dos meninos do Kaique Balduino, que é o Campeonato Brasileiro de Juvenil, que é a divisão que também vai partir para a Turquia já nesse mês. Então tá aí 2 campeonatos fortes e importantes para o handebol piauiense. E aí pode ficar também marcado, né? Lembrando que o Kaique não está representando o Piauí, ele está representando o Brasil pela segunda vez. Kaique Balduino foi selecionado para representar o Brasil no Mundial. Os meninos conseguindo esse destaque, como eles já vêm se destacando a nível nacional, trazendo um destaque também fora do país, agora a nível mundial. Aí vai ser também outra coisa para esses atletas. Lembrando que nesse time do Kaique Balduino a gente tem um atleta que foi convocado para a seleção brasileira, acabou deixando a seleção brasileira de lado por conta desse mundial. Falando em campeonatos de handebol, a gente vai falar da equipe da UFP. Na verdade, um foco a mais nas meninas, que foram campeãs aí piauienses. Primeira participação como UFP, primeiro título. Terminou o campeonato piauiense de handebol e o time feminino da UFP tem muito o que comemorar. No primeiro ano defendendo a instituição, a equipe comandada pela técnica Laila Rocha conquistou o título do campeonato estadual. A UFP venceu o GHC Kaique por 22-18 e já conquistou seu primeiro título com um bom desempenho destacado pela treinadora. A primeira participação da UFP feminina, né, foi lá com essa vitória, com a apresentação belíssima dos dois, para o final masculino. E esse não é o único primeiro do time. Depois da conquista, a equipe se classificou para a Liga Nordeste Feminina e vai fazer sua estreia em 2014 no torneio regional. Agora, o objetivo é colocar as meninas no ritmo para chegar a um bom nível regional e nacional, assim como se encontra a equipe masculina, que já é destaque nos torneios que participa. O feminino dessa primeira vez. Assim, na competição do nível bem elevado, né? As atletas de seleção que participam da competição, a gente vai com o objetivo de fundar a competição, de conhecer a competição, dar ritmo de gente. Eu quero dar ritmo de gente para ela. Nós vamos como objetivo de time. Possivelmente chegarmos na fase final das minhas limitações, porque hoje eu tenho aqui 10, 12 jogadoras, 14 jogadores, mas já precisa contar um nível, entendeu? E parece masculino que já vem de uma crescente, o masculino já está no nível de igual para igual com o Brasil inteiro. Falando em masculino, a equipe da UFP não conseguiu conquistar o bicampeonato, mas as pretensões para a temporada continuam para os jogadores. A partir de agora, assim, o regulamento do masculino, desde o começo, tanto que a nossa competição fase alto Noroeste, essa seria a competição técnica de 2 equipes para ver como cada atleta se comportaria e dar mais ritmo de jogos para os atletas que ficaram jogando, não estão com jogos decisivos. E aí a avaliação está melhor possível. Diante do resultado dessa competição, que não era tão importante para o masculino, a gente vai nos concentrar para a próxima competição que a gente vai enfrentar agora, nesse agosto, que é a Liga, que é a Nordestão, que é a competição mais, depois da Liga Sudeste, é a competição mais forte do Brasil. O ano passado a gente foi vice-campeão, e o nosso objetivo é chegar à final e ser campeão desse ano. Dá pra gente chegar à Liga Nordeste e o Júlio, é o mesmo objetivo. O ano passado nós estamos em terceiro lugar da segunda divisão, esse ano é melhorar o resultado ou conseguir um resultado igual.
esse preparo das equipes de handebol da UFP, tá? Tanto a masculina quanto a feminina e participaram desse torneio. A gente lembra, tivemos um desmembramento. Foram feitos 2 times da UFP, além de atletas da UFP estarem integrando outras equipes, como é o caso da equipe do GHC. Então foi uma mistura geral. Os meninos, pra Laila, serviu pra treinar esses meninos, principalmente quem tá começando agora, quem é reserva, a ganhar ritmo dentro do handebol, porque ela citou 2 torneios importantes. Tem jogos universitários brasileiros, a equipe da UFP tá tentando chegar à primeira divisão e, além disso, tem Liga Nordeste aí para essas meninas que vão participar pela primeira vez. Um time novo que passou por mudanças agora que virou UFP. As atletas que eram do antigo CEUT não puderam integrar essa equipe da UFP, então agora a Laila tá fazendo essa remontagem, essa adequação da equipe para também bem nessa primeira participação regional. Aí, né, o Rego Monteiro ainda tem vaga para uma ponta direita vou atrás aí dessa vaga. Brincadeira, já me aposentei dessa área. Vamos pro intervalo rápido, 11 horas e 21 minutos. A gente volta falando de rugby. Você vai ficar sabendo como é que foi a equipe do Delta Rugby lá em Recife na primeira etapa do Circuito Nordeste. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lula. Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Programa Puro Nordeste. O verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina. Em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste. Aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. 11 horas e 23 minutos, estamos de volta agora para falar de rugby, acontecendo no final de semana lá em Recife, Circuito Nordeste Rugby Sevens, tá? A primeira participação das meninas do Delta UFP Rugby nesse torneio. E para contar como é que foi esse torneio, a Érica Viveira, que é jogadora dessa equipe, tá cansada, porque teve que enfrentar a viagem ida e volta, chegaram ontem à noite, mas ela tá aqui para conversar um pouquinho com a gente. Bom dia, Érica. Bom dia, Neila. A gente nesse final de semana teve a primeira etapa do Circuito Nordestino e a gente teve um resultado muito bom pela equipe de novatas que a gente foi. A gente só foi com 4 atletas veteranas. A gente teve um problema que coincidiu de ter um concurso no mesmo dia, então a gente foi bem desfalcada, mas isso não queria dizer que a gente não fosse bem preparada. Então a gente obteve um excelente resultado e a gente viu nossos erros e agora o trabalho é corrigir o que a gente errou lá para a etapa de Fortaleza. Érica, apesar de 2 derrotas para a equipe do Recife, vocês só levaram fora essas 2 partidas, um try e uma conversão. Mas isso também para um time de novatas é um bom resultado? Dá pra gente considerar um bom resultado? É um excelente resultado. A gente achava até que talvez não conseguisse essa segunda colocação pelo fato das novatas, né? Mas as meninas deram conta do recado, jogaram com garra, como é sempre o espírito do Delta. A gente sempre vai com a vontade máxima de ganhar. A gente levou só um try já no finalzinho do jogo contra a Dona Marisa, que as meninas já estavam bem cansadas, mas mostra que a gente tá bem, tá preparada e pra Fortaleza a gente vai melhor ainda. Vou repassar esses resultados que a gente tá aqui olhando, mas vocês não, tá? O Delta, primeiro jogo, enfrentou o Paulista de Pernambuco. A equipe nova chegou agora, as meninas venceram 36-0. Nova no torneio, tá, gente? Não é tão nova assim, não. 36-0. Enfrentou depois do Fúrias também, primeira vez que as 2 equipes se enfrentaram. Vitória do Delta, 38-0. E veio aí o confronto com o Recife, que a Érica já tinha falado aqui pra gente nos bastidores, a 10ª melhor equipe do Brasil. Do Brasil. E aí, uma derrota por 24-0. E no jogo seguinte, o Delta acabou vencendo Donas Maria do Ceará por 19-14.
às 7. E aí, final, né? Justamente contra quem, Neia do Rego Monteiro? Recife, 38-0 para a equipe do Recife, mas, Érica, você já tinha enfrentado a equipe do Recife e fazendo a avaliação dessa equipe, porque a gente pode dizer que é outro Delta participando desse torneio e enfrentando o Recife. A tua avaliação dessa equipe do Delta e esse confronto diante do Recife? A avaliação do Recife é que hoje a gente tem que ter o Recife como espelho da gente. O diferencial delas é que elas estão com um grupo há quase 6 anos fechado, então são poucas modificações que elas têm na equipe. Enquanto a gente fez uma total renovação, elas continuam. E estão participando de campeonatos a nível nacional, é uma coisa que o Delta vai fazer a partir desse ano, tanto com o universitário como uma etapa do Super 7 que a gente vai tentar ir. Então, a gente tem que treinar mais, ter uma base, não mudar tanto a equipe, porque elas são muito boas. Pra gente superá-las, a gente tem que treinar muito. E é um bom momento para essas meninas que estão começando na equipe do Delta, né? Porque agora vocês estão recheando essa agenda de campeonatos de vocês. Então, para as meninas tomarem um pouco mais de gás e pegarem experiências, super importante está sendo o ano. Teve Circuito Nordeste agora, a gente vai falar os próximos torneios, tem segunda etapa, tem Teresina Sevens, tem a Liga Universitária, que vai ser a primeira vez que o Delta vai participar, e tantos outros torneios que estão dando essa experiência também para a equipe. Sim, é verdade. Acontece que em agosto a gente vai ter 2 campeonatos, isso é totalmente inédito, um no começo e outro no finalzinho do mês. E agora em julho a gente tem o Teresina Sevens, que é 19 e 20 de julho, vai para o Universitário, vai para a etapa Fortaleza, voltando de Fortaleza já tem que imaginar o Super Semi que a gente vai à etapa, e ainda tem a última etapa que vai ser em Juazeiro do Norte, que é o Nordeste Sevens. E ainda tem um circuito interestadual que a gente ainda tem que ir em São Luís e tem que ir uma etapa também em Belém. Então a gente vai ter que se dividir muito. Né? Se virar. Esse vai ser o ano da aprovação pro Delta. Agora, Érica, dá pra gente ver, além dessa renovação, dá pra gente dividir, colocar um Delta com um time A e um time B, até mesmo para que as 2 equipes possam ter algumas experiências, até para não chocar mesmo, para não sobrecarregar o time. A gente pode hoje dividir o Delta em 2 equipes? Tem atleta suficiente para isso? Hoje a gente está com cerca de 20 atletas. Num campeonato que não seja tão forte como o Circuito Nordeste, por exemplo, o Teresina Sevens, a gente já vai começar com essa experiência. Inclusive, eu vou sair só para arbitrar, vai ser uma coisa importante. Não sei se eu vou aguentar. Também essa função, tá? Se você não assistir aos jogos de rugby aqui em Teresina, ela também larga um pouquinho o time para arbitrar também, aí tá na terceira função aí dentro do esporte. Aí Teresina Sevens a gente já vai tentar entrar com A e o B, se a gente conseguir focar. E interestadual também, se a gente conseguir também entrar com A e B para dar mais times para a competição. Mas essas competições mais importantes, por enquanto, só o Delta A, porque a gente vai indo para ganhar. O B, por enquanto, é para ganhar experiência, mas as meninas são muito boas, então é arriscado ter um confronto na final entre Delta A e Delta B. 11h29, a gente está conversando com a Érica Viveira, jogadora da equipe do Delta Rugby, que foi vice-campeão da primeira etapa do Circuito Nordestino de Rugby, que aconteceu agora no final de semana. Érica já falou em parte dessa agenda, mas vamos falar diretamente. Próximo torneio, para que o Delta está se preparando de primeira? Próximo torneio é agora em julho, em Teresina, e a gente tem um tabu. O Delta nunca perdeu um jogo dentro de Teresina, então a gente quer continuar com esse feito dentro de casa. A gente está em casa e a obrigação da gente é treinar, então a gente está bem focado. E o torneio, a gente vai ter o apoio da prefeitura, então vai ser no Lindolfo Monteiro, já é uma coisa muito boa. A gente quer um público grande, já estão previstas várias equipes para vir para cá, inclusive equipes talvez do Sudeste, que vê a organização como é os campeonatos em Teresina, então querendo vir também. Olha, a maneira de aumentar também a visibilidade e fazer esse intercâmbio, né? Porque vocês tiveram o primeiro intercâmbio com equipes de fora do Nordeste no ano passado, quando foram na primeira participação do Pick Nations, e agora, na região Centro-Oeste, tá, o campeonato Circuito Centro-Oeste de Rugby, Pick Nations. Esse ano as meninas foram de novo, você não acompanhou o programa, foram campeãs da primeira etapa, e agora tem essa oportunidade de mais intercâmbio, oportunidade de conhecer outras equipes e ver também esse nível, Érica. É verdade, a intenção é essa. No rugby não é só a questão de vitória. A gente vai em campeonatos grandes e sabe que essas meninas já estão no rugby há mais de 10 anos, tem algumas que vivem de rugby. Então, a gente tem que ir lá,
Vai jogar, vai ser difícil, talvez a gente vá perder, muito provável, mas a experiência que a gente vai ter nesses campeonatos fora do Nordeste vai ser incrível pra gente, o crescimento também vai ser absurdo depois dessas competições. Agora, diga-se de passagem, a remontagem dessa equipe do Delta contou também como é já uma característica do rugby piauiense com atletas de outras modalidades. Como foi que vocês fizeram para adequar? Como foi que isso foi benéfico já para essa remontagem e também para esse resultado, já um segundo lugar nessa primeira etapa do Nordeste Sevens? É verdade. A primeira renovação, a metade do time vinha do time de futsal da UFP. As meninas se adaptaram muito bem, tantas que tem algumas que deixaram o futsal e ficam só no rugby hoje. E agora outra renovação que estão vindo as meninas do futebol. A gente vê, chama, aí uma vai chamando a outra, dizendo que é bom, que viaja muito, que é divertido. E elas estão entrando muito bem. E tem algumas que já estão dizendo que vão deixar o futebol e ficar só no rugby, porque a agenda do rugby tá muito grande. Tá movimentadíssima mesmo essa agenda de vocês. E para você que não sabe ou não tem um conhecimento a respeito das modalidades que integram o rugby piauiense, hoje nós temos judô, a Érica é judoca, não se deixa de ser judoca. Sou judoca. Tem atletas da natação, tem atletas da capoeira, tem atletas do atletismo, do futsal, do voleibol também já pintaram por lá. E os atletas agora do futebol, que estão compondo pelo menos essa próxima leva de atletas do rugby piauiense. Então, uma boa renovação, atletas já disciplinadas, isso também é muito bom para se ter dentro, para se começar do zero uma nova modalidade. Então, Nela do Rego Monteiro, a gente que tem aí ainda no calendário do rugby essa etapa piauiense, que a gente teve aí o apoio de outros setores que também vão ser importantes. A Érica já ressaltou aqui que a forma de ceder o Lindolfo Monteiro para essa organização também trouxe o público, e isso foi muito bom, porque nós pudemos acompanhar uma grande presença da torcida, curiosos ou de pessoas que já acompanhavam, queira assim ou não, fizeram aí um bom volume nas arquibancadas do estádio Lindolfo Monteiro. Quem sabe o estádio não passa de vez a ser a casa do rugby piauiense, como outrora o próprio estádio Albertão já foi. E é uma maneira de reconhecer, né, essas equipes aqui do Piauí, o pessoal que entra em campo aí disputando diversos torneios e tentando aí conquistar títulos. Apoio da torcida é super importante, né, Eric? Ainda mais agora com o Lindolfo Monteiro já servindo de casa. Para essa primeira competição aqui, já dá um ânimo a mais? Dá um ânimo, um campo excelente, tem uma arquibancada. Então, aqui no Nordeste, a gente não vê nada nem parecido com a organização que a gente tem aqui. Isso faz todo o diferencial. Todo mundo quer vir para Teresina porque sabe que vai ter um campeonato bem organizado. O pessoal realmente se dedica para a gente fazer o melhor. E eu queria fazer um agradecimento também, Neila, que ao apoio que a gente tem incondicional da Universidade Federal, ao professor Sérgio Galan e ao reitor Arimateia, que eles nunca negaram nada pra gente. Se a gente foi para Recife esse final de semana, foi porque o reitor nos cedeu o transporte. E a gente está indo todas essas competições com total apoio da UFP. A gente pode não ter um patrocinador direto, mas a UFP ela é de fundamental para a existência do Delta UFP hoje. Já são 11h35, já vou começar a agradecer a participação da Érica. Claro, parabenizar também pelos resultados, porque afinal foi contra o Recife. Pra quem acompanha o rugby sabe, as meninas aí tiveram uma boa experiência também nessa final. Érica, obrigada. E claro, a gente tá esperando vocês sempre aqui pra contar como é que tá essa movimentação do Delta Rugby. Eu que agradeço, sempre a Rádio Universitária tá nos cedendo esse espaço. É muito bom pra gente, vocês divulgam muito bem nosso esporte. Então eu que tô agradecendo pelo apoio que vocês dão pra gente. Tá aí, então agora vocês vão saber no Delta nesse preparo para o Teresina Sevens em julho. E hoje eu já faço convite para você estar presente nesse torneio que vai acontecer no Lindolfo Monteiro. E agora a gente vai falar de vôlei, porque teve disputa esse final de semana também em campeonato. Neste sábado, dia 31, o time de vôlei do Parnaíba enfrentou o TCE. O
pré-jogo foi recheado de desorganização. Até às 12 horas ninguém tinha certeza de onde seria e nem a que horas o jogo começaria. Quando finalmente foi marcado para as 16 horas no IFP-Centro, a partida começou com 45 minutos de atraso. Contratempos à parte, a partida foi bastante emocionante. O time do TCE, formado por mulheres com a média de idade de 45 anos, enfrentou as favoritas do Parnaíba, que tinha sua jogadora mais velha com 38. Para quem pensa que o time do TCE perdeu o jogo de lavada, está redondamente enganado. O time levou o jogo até o 5º set e ficou assim. O primeiro e o segundo set foram vencidos pelo Parnaíba por 25-16 e 25-18. O terceiro e quarto set foram vencidos pelo TCE por 26-24 e 25-21. O quinto e último set foi vencido pelo Parnaíba por 15-11. O técnico do Parnaíba não ficou satisfeito com o resultado e desabafou falando um pouco sobre a avaliação do jogo. Em alguns aspectos negativos, porque a gente vem trabalhar de uma proposta e na hora que é para colocar em prática não deu certo. E também nós tivemos não é nem um azar, uma sorte de alguns atletas se machucarem, né? Que você viu, foi o caso onde nossas duas meio-direitos se machucaram. Já o técnico do TCE ficou empolgado com o resultado e também deu sua opinião. A gente foi bem, é claro que o time do Parnaíba é muito bom, estava cansado, elas tiveram um jogo muito difícil, mas esse nosso time errou muito bobagem, apesar de tudo, era pra gente ter, talvez até ganhar o jogo, né? Mas assim, foi tudo bem. Eu gostei da partida, o time teve um desenvolvimento legal também. Agora só que o time também cansou, né? Pela questão mesmo da idade. Leda Fontinelli para o Universitário Esportivo. Horas e 37 minutos, a gente vai para mais um intervalo, tá? Daqui a pouco a gente volta. Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, às 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva, na sua FM Universitária 96,7. Boletim Esportivo. Agora a gente sai um pouquinho do local, vai falar do esporte nacional, porque o final de semana também foi de movimentação no tênis, tá? Vocês vão ver agora como é que foi a disputa em Roland Garros. Em Roland Garros, a vida dos tenistas brasileiros não tem sido nada fácil. Nos torneios de duplas, mais 2 tenistas nacionais foram eliminados. Primeiro, André Sá e seu parceiro Matt Pevic acabaram caindo nas oitavas de final diante dos parceiros espanhóis Merck Lopes e Marcel Granollers. Ainda no mesmo dia, o Brasil sofreu também com a eliminação de Marcelo Mello e seu companheiro Jonathan Erlich. Os dois saíram após serem derrotados por Robert Litz e Lucas Kubot por 2-0, parciais de 6-4 e 7-6. A única vitória brasileira no final de semana aconteceu ontem com Bruno Soares. Ao lado da casaque Yaroslava, o mineiro derrotou os franceses Jeremy Chard e Alice Lin por 2-0, parciais de 6-3 e 6-4. Bruno e Yaroslava enfrentam a dupla Raven Klaas e Raquel Copps-Jones para tentar chegar às semifinais do Grand Slam francês. Já na disputa juvenil de Roland Garros, o número 4 da categoria, Orlando Luiz, precisou de só 52 minutos para eliminar o eslovaco Alex Molcan, número 46, com um duplo 6-1. Para tentar chegar às oitavas, Orlandinho enfrenta o número 62 do Taylor Fritz, que fez seu algoz nas quartas de final do Astrid Ball há 3 dias. Além de Orlando Luiz, outros 2 brasileiros estrearam, mas não tiveram o mesmo desempenho. Rafael Matos perdeu para o cabeça de chave 12, Kemil Matirave, por 2-1.
Enquanto Letícia Vidal caiu diante da francesa Lucy Vergne por 2-1, parciais de 4-6, 6-3 e 7-5. Matéria de Ruth Damares e Neila do Rego Monteiro para a Universitária Esportiva. Tá aí, então, a gente teve esse giro rápido por Roland Garros, tá? Infelizmente o Brasil não tá nada bem, só sobrou no profissional Bruno Soares aí nas duplas mistas, porque de resto foi todo mundo eliminado. Agora a gente muda, sai do tênis nacional e volta pro esporte local para falar de ciclismo, para falar com o atleta Thiago Tarson, que acabou de voltar do Paraná, onde competiu no Campeonato Brasileiro de Juniores de Ciclismo. Bom dia, Thiago. Bom dia. Tá me ouvindo direitinho? Sim. Thiago, eu quero que tu fale um pouquinho dessa tua participação. Foi tua primeira experiência, né, num campeonato nacional. Isso. Bem, eu me senti bem durante a prova, mas o ritmo das equipes do Sul é bem mais alto do que as equipes do Norte e do Nordeste, e como essa foi minha primeira experiência no Campeonato Brasileiro, não consegui um bom resultado. E como agora eu já sei que preciso treinar mais e treinar mais específico, vou focar para os Jogos Escolares Brasileiros no fim do ano, em novembro, para ver se consigo os melhores resultados. E, Thiago, então, fala um pouquinho dessa tua avaliação, essa é a tua primeira participação. O que tu acha que está precisando melhorar aí para esses próximos torneios? Bem, na prova de contrarrelógio, eu fiquei em 22º de 60 atletas que estavam competindo. Achei um bom resultado porque foi a minha primeira prova de 11 quilômetros de contrarrelógio, e no Norte ou no Nordeste são só 3, no máximo 5 quilômetros de contrarrelógio. Então eu achei uma boa atuação, como foi a minha primeira experiência nessa prova longa. E quais são os teus próximos torneios? Agora só torneio regional, o teu preparo? Repita para mim, por favor. Agora, tá se preparando só para os torneios regionais? Isso. Vou focar agora pro desafio de 100 km, que é a segunda etapa do Campeonato Piauiense de Ciclismo de Estrada. Tá bom, então, Thiago, obrigada pela participação. A gente vai continuar te acompanhando. Para quem não sabe, o Thiago aí, revelação do ciclismo piauiense. Esse ano foi bem de novo na Copa Nordeste, conquistou 2 medalhas de prata. E aí é um nome também para ser avaliado. Thiago, obrigada. Ótima semana para você. Obrigado pela oportunidade. E o Thiago Tarson, ele só tem 16 anos de idade, tá, gente? Ele já conquistou um campeonato piauiense de estrada. No ano passado foi 3º colocado no Campeonato Piauiense de Mountain Bike, foi medalha de prata na Copa Nordeste do ano passado na prova de contrarrelógio e esse ano conquistou 2 medalhas de prata, tanto no contrarrelógio quanto no circuito. Ele conquistou medalha na Copa Nordeste, que também aconteceu em Teresina, e aí é um nome que tá, claro, surgindo muito bem e tá participando também do triatlon, tá? O Thiago não tá deixando só o ciclismo, não. Também tá indo pro triatlon e conseguindo bons resultados. 16 anos de idade, garoto que tá respirando ciclismo aí e com certeza daqui a alguns anos aí vai ser um nome de destaque a nível nacional do nosso ciclismo piauiense. Justamente para testar o bom momento que a modalidade vem vivendo no estado do Piauí. O ciclismo a gente já teve... o Piauí já conseguiu sediar 2 etapas consecutivas do Circuito Nordeste, o que foi muito bom. Teve aqui mais de 200 competidores nos 2 últimos anos, nesse ano e no ano passado, que trouxe aí, que aumentou o nível também das provas aqui em Teresina. Nós tivemos 2 finais de semana seguidos de competições de ciclismo, e isso também serve para estimular mais atletas a entrarem na modalidade e também de aumentar o nível das competições, como acontece com os ciclistas que mesmo sem competições fazem aí o que a gente já falou para vocês, as quentinhas, gente. Que são aquelas competições em que pro pessoal de speed aí, eles juntam um dinheiro aí, fazem uma competição nas ruas de Teresina e no final o vencedor leva o bolo, leva o bolão. Então tá aí uma forma também de não ficar parado, e o ciclismo que vai avançando aí com os novos nomes, com os atletas do juvenil também. Justamente, o Thiago a gente destaca porque o ciclismo piauiense a gente tem muito atleta de experiência, tá? De anos nessa modalidade. O Thiago não, ele só tem 1 ano e meio como atleta mesmo do ciclismo e já tá conseguindo bons resultados. Ou seja, um processo de renovação que a gente não vê tanto no ciclismo tá acontecendo, e com um nome aí que realmente
está surpreendendo já a nível regional. Agora a gente volta para falar de MMA, 2 eventos aí nesse sábado, para quem acompanhou. O fã de MMA teve um dia dos sonhos no último sábado, dia 31. O UFC organizou 2 eventos, fazendo quase 13 horas de lutas das artes marciais mistas. No primeiro evento da noite, o holandês Gegard Mousasi venceu Marco Munhoz com Mata-Leão e surpreendeu o público ao dominar o adversário na sua zona de conforto. A surpresa veio no co-evento da noite, em que Sib Dollard venceu Francis Carmon e chegou à sua 15ª vitória em 20 lutas. Destaque no card preliminar ficou com o brasileiro Yuri Alcântara Marajó, que conseguiu o único nocaute do evento em cima de Wang Li. Já em São Paulo, a final do TUF Brasil 3 foi que movimentou a noite. Na luta principal, Fábio Maldonado não teve chance contra Stipe Miocic e foi apagado depois de 35 segundos de luta, sofrendo seu primeiro nocaute no esporte. Na final do reality show no peso pesado, Antônio Carlos Cara de Sapato venceu Vitor Miranda na decisão unânime e conquistou o contrato da organização. Mas antes dele, a final do peso médio é que chamou a atenção com a boa performance de Varley Alves, que finalizou Márcio Lioto com uma guilhotina. O UFC Fight Night não teve o prêmio da luta da noite, mas 4 lutadores ganharam bônus pela performance: Gegard Mousasi, Sib Dollard, Magnus Cederblandt e Nicolas Beckstrom. Em São Paulo, a luta da noite ficou com Kevin Souza e Mark Edva. Já Varley Alves e Stipe Miocic foram premiados pelo desempenho no octógono. O próximo evento do Ultimate Fight Championship acontece em Albuquerque, nos Estados Unidos, no próximo sábado, dia 7 de junho. A luta principal conta com o duelo entre os ex-campeões dos leves, Ben Anderson e o russo Rustem Khabilov. O card ainda conta com a presença de Rafael dos Anjos contra Jason Rai, além de Francis Mabodão diante do Patrick Cummins. Matéria de Ananda Almaty e Neila do Rego Monteiro para Universitária Esportiva. Tá, então, movimentação do final de semana aí, tivemos no primeiro evento que começou à tarde em Berlim, o Yuri Alcântara, destaque mesmo, o único nocaute do evento, mandou muito bem em mais uma luta e não ganhou nem um prêmiozinho por performance aí. Dan White tá fraco, viu? Tá muito fraco Dan White, ficou faltando o Yuri Alcântara, o Yuri Marajó e no Brasil tem que dar destaque aos 2 vencedores do TUF, o Varley Santos, gravem esse nome, é o cara que chegou aí pra abalar também o peso médio, tá? O cara manda muito bem, tem uma habilidade incrível aí, tanto para trocação, condicionamento físico, e aí no chão estraçalhou o Márcio Lioto nessa luta, mostrou um desempenho melhor do que já tinha mostrado na casa do TUF e já disse que vai descer de peso, vai voltar para a categoria natural dele para ter um desempenho melhor ainda e vai realmente chegar no UFC para deixar o nome gravado. E o cara de sapatos também, o Antônio Carlos Cara de Sapato, também teve um bom desempenho aí, algumas coisas para corrigir, mas é um nome também que valeu a pena aí ter conquistado esse título e esse contrato. Horas 49 minutos, hora de mais um intervalo para vocês. A gente volta falando de futebol. A Copa é do mundo, mas a rede é nacional. Você sabia? O México só esteve ausente em 5 Copas. Participou de todas as 5 últimas. Ficou em 6º lugar nas Copas que sediou, em 70 e 86. Em 49 jogos, ganhou 12, empatou 13 e foi quem mais perdeu em Copas, 24 partidas. Faltam 10 dias para a Copa do Mundo. Universitária Esportiva. Bola na rede.
horas e 50 minutos, a gente fala rapidinho de Sub-19, tá pra vocês. Ontem começou o jogo lá em Piripiri. 4 de julho, comercial, final. O comercial que já tava com vantagem. Tinha feito a melhor campanha, só tinha perdido um jogo. O resto tinha ganho todos aí nessa primeira fase. Perdido um jogo justamente pro 4 de julho no último jogo, 4-0. Mas lá em Piripiri não deu, tá? O comercial venceu 2-0. Já tá com a mão na taça mesmo, já puxando ela lá pra Campo Maior, porque aí precisaremos de uma viravolta incrível nesse segundo jogo pro 4 de julho conseguir esse torneio. Bom, o 4 de julho que foi pra essa partida sem 3 jogadores que foram expulsos ainda na semifinal. Isso também contribuiu. A gente relembra o jogo 4 de julho e Piauí foi também um fight. Tivemos 5 jogadores expulsos, 2 do Piauí, 3 do 4 de julho, uma coisa incrível aí pro Sub-19. E já o comercial vinha aí com a vantagem por conta da melhor campanha. O próximo jogo acontece lá no estádio Deusdedit de Melo, no horário padrão FIFA, 15h45 da tarde do sábado. Lembrando que 4 de julho e comercial já estão garantidos na Copinha em janeiro, tá? Agora só definição mesmo de título de campeonato piauiense, mas parece que o brinquedo tá aí, fazendo mais um bom trabalho agora como técnico e conquistando o título. Agora a gente fala de Campeonato Brasileiro, porque tivemos aí o fechamento do Campeonato Brasileiro, fechamento em parte, tá tudo parado por conta da Copa do Mundo que vai começar. Neste final de semana tivemos a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo, a 9ª rodada. O Cruzeiro é líder do campeonato. Continua nessa posição porque venceu neste final de semana no domingo a equipe do Flamengo por 3-0 no Parque do Sabiá. No sábado tivemos a vitória do São Paulo por 2-1 sobre o Atlético Mineiro. O São Paulo do técnico Muricy Ramalho subiu 4 posições da tabela, está no G4, na 4ª colocação. O Coritiba venceu o Goiás por 3-0. O Vitória perdeu em casa no Joia da Princesa para o Sport por 1-0. Grêmio e Palmeiras ficaram no 0-0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A Chapecoense venceu na Arena Condá o Bahia por 2-1 e saiu da zona de rebaixamento. O Corinthians, em mais um teste FIFA na Arena Corinthians, ficou apenas no empate com o Botafogo 1-1. O técnico Mano Menezes, após o jogo, falou desta partida. Vi o jogo mais ou menos parelho na primeira parte. O Botafogo estava trabalhando uma posse de bola, uma inversão nas costas da nossa defesa, 1 ou 2 vezes a bola entrou. Aos poucos a gente foi ajustando, pressionando um pouco e numa jogada individual de Jadson, fizemos 1-0. Segundo tempo a gente foi bastante superior e tivemos espaços maravilhosos para definir o jogo. E devemos ter tido uns mais de 10 contra-ataques para fazer isso. E nessa hora você tem que definir o jogo. O Corinthians permanece sem vencer na Arena Corinthians. E o técnico Wagner Mancini, após o jogo, comentou o resultado do empate. Na hora que nós adiantamos mais a marcação, fizemos a entrada do Daniel no setor ofensivo, que também é mais rápido, a entrada do GG, então nós passamos a ter um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de presença ofensiva e felizmente no final do jogo a gente empatou. Levamos um ponto muito importante, não só pela recuperação do Botafogo, dentro do campeonato, mas pela dificuldade de se jogar aqui diante do Corinthians. O Fluminense ficou no 1-1 com o Internacional no Moacirzão. O Santos passou pelo Criciúma por 2-0. E a equipe do Figueirense perdeu em casa para o Atlético Paranaense. O Campeonato Brasileiro dá uma pausa neste momento e retorna após a Copa do Mundo. Jogos acontecerão apenas no mês de julho. Os times terão o período da Copa do Mundo para realizarem intertemporadas. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Osboril. Tá aí, então, essa foi a rodada do Campeonato Brasileiro pra vocês, tá? Lembrando que Copa do Mundo já vai começar. Próxima semana começa a movimentação oficial no Brasil. E aí, jogo depois só
dia 16 de julho. Foi a melhor coisa que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro, foi ter esse Mundial Pausa, no meio. né? Exatamente. Porque né, como esse Campeonato Brasileiro começou Sofrível. realmente, tá incrível, Tá né? ridículo, né, Rego Monteiro? Jogos muito aquém daquilo que a gente podia esperar de uma Série A de Campeonato Brasileiro. Realmente, jogos, equipes que estão decepcionando, na verdade, nesse torneio. A gente espera que essa pausa sirva de reflexão para as equipes, para os jogadores, para os técnicos aí, para quando voltar, todo mundo voltar com tudo aí para esse torneio, porque realmente o nível desse ano do Campeonato Brasileiro, o que não era para estar esperado, né? Porque a gente tá vendo cada vez mais um bom nível de jogadores dentro dessas equipes aqui no Brasil. E o nível que tá sendo mostrado, mesmo com essa disputa que a gente tá vendo aí nessa parte de cima da tabela, um time segurando um pouquinho mais, mas era para estar um nível bem maior, pelo menos de disputa dentro de campo. O destaque positivo fica por conta, mais uma vez, da organização em campo que o Marcelo Oliveira conseguiu com o Cruzeiro, que mais uma vez encerra. Vamos ver se dessa vez vai, né? Vamos ver se vai. A gente tem também um outro destaque, pelo menos momentaneamente positivo, que é a Chapecoense, que conseguiu sair dessa zona de rebaixamento, subiu da Série B, tá aí na 15ª colocação. E o destaque negativo fica por conta do Flamengo, que encerrou essa primeira pausa, esse primeiro pedaço de primeiro turno do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, mais um ano. Destacando, né, o Mauro César, comentarista da ESPN, ontem tweetou rapidinho. Gente, até a 7ª rodada do ano passado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo estava na mesma colocação que está agora, 19º aí. Então, teve ano passado realmente um começo de ano, assim como o Corinthians, nada bom no campeonato. Começo de ano não, começo de Campeonato Brasileiro, nada bom aí. E vamos ver se realmente essa pausa serve para essas equipes se ajustarem. Vou dar o destaque também, a Manoel Maneira, para o Fluminense, porque depois de como terminou o ano passado, e a gente tinha falado, tem um bom time, não tinha por que ter terminado o Campeonato Brasileiro naquele sufoco que terminou com rebaixamento, depois brigando na justiça e tudo mais. E tá aqui o time que tem, que é um time bom, um time realmente para disputar título, fazendo o que sabe fazer aí, brigando por essa liderança do campeonato, pelo menos por enquanto, agora no começo desse Campeonato Brasileiro. A gente que ainda tem o Internacional, que aparentemente está se acertando, né? Vai que nem o Grêmio Cruzeiro Internacional. Anos seguidos aí que chega, vamos brigar e fica daquele jeito. O Cruzeiro já conseguiu, depois do último Campeonato Brasileiro em 2000 e muitos anos atrás, conseguiu fazer aí uma boa campanha no ano passado, conseguiu levar o título e esse ano parece que tem uma breve continuidade. Vamos ver o que acontece no decorrer dessa volta aí do Mundial. Agora o Internacional é sempre aquele Dói, time. né? Dói bastante, porque o time tá ali sempre margeando 7ª, 4ª colocação, 3ª, chega no 2º, assume a liderança e depois despenca numa queda vertiginosa. O Grêmio, basicamente a mesma coisa. O Grêmio ontem, que foi dominado pelo Palmeiras e que foi uma coisa surpreendente para a equipe que o Palmeiras tem, para a equipe que o Grêmio tem. Ontem foi surpreendente não ver o Grêmio correspondendo dentro de campo. Aí, então, tivemos também alguns amistosos para vocês, tá? Estados Unidos 2-1 na Turquia, a Alemanha ficou em empate com Camarões 2-2, tá? Olho aberto Brasil mesmo, viu? E tivemos Bélgica 2-0 na Suécia, isso os amistosos de domingo. E França e Paraguai 1-1, e esses amistosos não estão indo muito bem para as seleções que estão vindo pro Brasil, não. Porque tivemos mais jogadores lesionados, jogadores cortados do Mundial, o que tem de seleção perdendo um jogador importante para esse Mundial, não tá escrito. E amanhã a gente traz material para vocês de como é que tá essa movimentação das lesões. Não temos mais tempo. Obrigada pela companhia de vocês. Terça-feira, amanhã, 11 horas, naquele horário de sempre, 11 horas, estaremos aqui esperando você. FM Universitária 96,7. Música para todo bom gosto. Programa Gira Poesia. Produções culturais, debates e entrevistas com quem faz a arte circular pela cidade. E muita música. Venha com permissão, expressão e coletividade curtir essa viagem junto com a gente. Toda sexta-feira, às 5 da tarde, sua FM Universitária será invadida por muita poesia, rebeldia e arte.
Reprise aos domingos às 6h30 da tarde, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Entrevista. Um bate-papo sobre temas atuais e de relevância na sociedade. Todas as terças e quintas, à 1h30 da tarde. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Diversidade, sustentabilidade, ecologia, cultura, comunicação, cidadania e muito mais. Toda sexta-feira, às 18 horas, na FM Universitária, o Educando Consciências. O programa da sua 96,7 que traz de forma interativa informação, discussão e conhecimento. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na FM Universitária 96,7. Tire a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. O Microfonia está de volta no mesmo bate-horário e com uma nova bate-equipe. Na locução, Sabrina Luz e Carol Albuquerque.